Boa noite, Isis. Boa noite a todos. Boa noite também para você, Alexandre. Boa noite, Bianca. Boa noite para você que está em casa, que segue com a gente aqui no Jornal da Cidade. E a gente começa a edição desta segunda-feira com a prisão de um líder religioso que está sendo comparado com o falso médium João de Deus. Paulo Sabino de Oliveira, ou Paulo Baumgarten, como era conhecido, segundo a polícia, fazia distribuição de pornografia infantil, estuprava adolescentes e abusava sexualmente de integrantes da seita durante as sessões espirituais. Ele foi preso no Pará, mas as investigações apontam crimes cometidos também aqui, no nosso estado. Os detalhes ao vivo com o Ricardo Lima. Ricardo, onde esses casos teriam ocorrido? Boa noite para você. Bianca e Alexandre, pois é, desde 2008, quando ele se tornou líder de uma suposta seita lá no município do Pará, que ele passou por vários bairros de Belém, alguns municípios lá do estado, mas as investigações apontam também as ações dele como líder espiritual aqui no Ceará, no município de Santa Quitéria, que fica nos sertões de Canidé. E por isso, a Polícia Civil do Pará e a Polícia Civil aqui do Ceará estão trabalhando para identificar possíveis vítimas desse charlatão aqui no estado. Ele foi preso no município de Marudá, no norte do Pará. Ele vivia maritalmente com 8 mulheres que também eram membros da seita, da qual ele se tornou o líder, segundo a polícia, por se expressar muito bem. A polícia encontrou em uma das casas dele material pornográfico, inclusive de uma menina de 13 anos, que ele abusava sexualmente dela também. Quem não topasse participar da orgia poderia, inclusive, morrer, segundo o Baumgarten. Bianca e Alexandre. Ok, Ricardo, muito obrigado pelas informações. O Jornal da Cidade está só começando e hoje você vai ver também. Mulher grávida e cunhado são assassinados em Assaré pelo ex-companheiro dela, que não aceitava o fim do relacionamento. Em Sobral, diretora de escola é indiciada por humilhar alunos negros. Você vai conhecer os criminosos cearenses que estão na lista vermelha da Interpol. Entender por que está chovendo tanto e há tantos dias em Fortaleza. E saber como foi a primeira segunda-feira de trabalho de Isolda Sela, agora governadora do Ceará. As notícias do nosso estado, o Jornal da Cidade está no ar. Faz praticamente um mês que não para de chover aqui em Fortaleza e também em parte do interior do Ceará. A FUNSEMI atribui esse período a um fenômeno chamado Zona de Convergência Intertropical e diz que a previsão é de mais tempo fechado agora nos próximos dias, viu? Para quem mora em alguns bairros da capital, como Lagamar e Aerolândia, isso quer dizer mais uma semana de transtornos, ruas alagadas e água invadindo casas. Rubeno é dono dessa metalúrgica no bairro Aerolândia. Sempre que chove, a água por aqui aumenta e ele não pode trabalhar direito. Sempre acontece. Todo ano é a mesma coisa, meu filho. Está com as 3 semanas que nós estamos desse jeito, parado. Com as fortes chuvas, o medo da população é que situações assim se repitam. No Lagamar, por exemplo, o canal permanece extremamente cheio. A Fundação Cearense de Meteorologia afirma que tudo isso tem uma explicação, a zona de convergência intertropical. Geralmente ela está aqui próximo de nós, na meados ali saindo do verão para o outono, que é exatamente ali em fevereiro, média de 15 de fevereiro, até aproximadamente meados de maio. E ela, quando chega sobre o norte e no nordeste, um dos principais impactos dela é a chuva. Há pouco mais de um mês, desde o dia 3 de março, chove na capital cearense. Em alguns dias, essas precipitações são mais intensas, em outros, menos. O certo é que, desse jeito, março é o mês mais chuvoso desde 1973. A quadra chuvosa acontece entre os meses de janeiro e maio. Neste período, normalmente, a zona de convergência intertropical traz mais chuvas para a região nordeste. Agostinho explica que neste mês de março, a aproximação trouxe precipitações mais abundantes na capital. Foi registrado no mês de março, esse último março, 638,4 milímetros, que isso significa 97% do desvio acima do esperado para o mês de março só em Fortaleza. Para o Rubeno, a chuva é até boa, mas os estragos que ela faz, dependendo da intensidade, precisam ser minimizados. Afinal, a previsão da FUNSEMI para os próximos 3 dias ainda é de chuva. É um garrafamento desse aí para trabalho não tem condição. Imagina nós trabalhamos com eletricidade, né? Aí não tem como trabalhar no molhado.
Mais chuva quer dizer mais transtornos também para quem mora ou só passa pelo bairro Luciano Cavalcante aqui em Fortaleza. Em uma única rua, os moradores contaram 26 buracos. O trânsito nessa região está praticamente impossível. Motoristas precisam trafegar com cautela na rua Doralice Costa, no bairro Luciano Cavalcante. Crateras se abriram na via desde o início do período chuvoso. Moradores reclamam que a situação se repete ano após ano. É uma vergonha. O nosso bairro todo esburacado. Não é só essa rua, a Doralice Costa, mas também a Valdemar Pereira, aqui na Livreiro Luiz Maia. Tem várias ruas que está precisando de uma boa manutenção. Tem um senhor que vende lanche aí na esquina, mas ele não consegue porque os carros jogam lama lá. A via é de mão dupla, mas em alguns trechos só é possível passar um carro por vez. Os próprios moradores, por vezes, interferem para auxiliar no tráfego local. Os moradores aqui da rua Doralice Costa fizeram um levantamento. Eles contaram 26 buracos ao longo de toda a via. Essa aqui é uma rua muito movimentada, pertinho da Câmara dos Vereadores e que dá acesso à Avenida Rogaciano Leite. Para ajudar os condutores que passam por aqui pelo local, eles improvisaram algumas sinalizações, como essa aqui, um pedaço de cama, uns cones, também aqui pedaços de entulhos, também para ajudar nessa sinalização para os condutores e acabar evitando prejuízos. Mesmo assim, tudo isso não vem sendo suficiente e eles esperam soluções definitivas para o problema aqui dessa rua. Segundo os moradores, algumas bocas de lobo da rua foram obstruídas. Quando chove, não entra água dentro da minha casa porque a calçada é alta, que vocês estão vendo, mas vai na metade da calçada. Outra coisa, todo ano essas bocas de lobo ficam tudo entupida. Quem precisa passar de carro no local amarga prejuízos. Complicado, viu? Muito complicado, porque toda a vida é essa situação aqui. Buraco por cima de buraco e não tem obra que resolva. Porque os carros pesados que passam aqui sempre tem problema com suspensão, né? Pneu, essas coisas. Entramos em contato com a Secretaria das Regionais e até o fechamento da edição não recebemos retorno. E a barragem do Cocó, em Fortaleza, sangrou neste fim de semana. É a primeira vez que o reservatório, que fica no José Walter e represa as águas do rio Cocó, transborda neste ano. Segundo a COGER, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, agora o Ceará possui 21 açudes com 100% do volume. Antes do Cocó, sangraram o Maranguapinho, em Maranguape, na Grande Fortaleza, e o Batente, no município de Ocara, no Vale do Jaguaribe. O estado está hoje com outros 27 reservatórios acima dos 90% e 62 abaixo dos 30%. E desde a semana passada, o JC vem mostrando os alagamentos nas ruas do Porto das Dunas, em Aquiraz, aqui na região metropolitana de Fortaleza. Inclusive, Bianca, com famílias ilhadas, sem conseguirem sair de casa para trabalhar. Um problema que, na verdade, não é de agora. Há décadas, os moradores de lá reclamam e mostram e chamam a atenção das autoridades e nunca viram a solução. E agora, Alexandre, para piorar, a água acumulada, ela não vem mais só do céu, não. Está brotando do chão, é isso mesmo. Isso porque a prefeitura levou uma máquina para ajudar a diminuir as poças e, segundo os moradores, acabou atingindo o lençol freático. A máquina já foi retirada, saiu, mas deixou o problema. Os alagamentos estão piores desde a última quinta-feira, quando, segundo os moradores, o serviço pensado pela prefeitura para minimizar os alagamentos não deu certo. Todo ano, é fato, todo ano quando chove a gente tem um problema de alagamento, mas esse ano foi o caos. Eu acho que a gente chegou no limite mesmo suportável. Para encarar as ruas do Porto das Dunas, somente com uma galocha ou um carro 4x4. Quem não tem, ou se arrisca ou se mantém em casa, como tem sido para muitos durante esses 7 dias. O desejo dos moradores é que as chuvas cessem e permaneça o sol. E que também o problema seja resolvido, para que eles não precisem enfrentar essa situação novamente. A casa desta empresária foi invadida pela água. Na realidade, o nosso condomínio, o subsolo, a garagem, está invadindo pela água, tá? E nós temos moradores aqui da região bem perto, bem próximos, que a casa foi invadida também pela água e tem cobra dentro dela, né? Então, assim, os móveis estão sendo todos elevados por conta da água. As moradoras dizem que até nos dias de sol, quando a água baixa, há transtorno devido à falta de saneamento básico. Se todo ano tem, e se todos eles dizem isso, por que então é melhor prevenir do que remediar?
E eles não estão fazendo isso. E a gente pede, suplica ajuda em tudo quanto é órgão. Bom, depois que a nossa equipe esteve no Porto das Dunas, a produção do Jornal da Cidade entrou em contato com a Prefeitura de Aquiraz, mas até agora não nos deram nenhuma resposta. E já está liberado o principal acesso à praia de Canoa Quebrada, que foi interditado no fim de semana após a pista ser destruída pela chuva. 2 carros caíram na cratera aberta da CE 371 e foram removidos por guincho. Depois disso, a rodovia foi totalmente bloqueada e os motoristas que estavam indo à canoa precisaram aguardar o desbloqueio em um estacionamento na entrada da CE ou desistir da viagem. Apenas aqueles que seguiam em veículos 4x4 conseguiram chegar à praia, mas por dentro de Canoa Quebrada, o único caminho disponível. Além do trânsito, o período chuvoso deixa a nossa saúde mais vulnerável, né? Os casos graves e mortes de influenza A, que é um tipo de gripe, por exemplo, aumentaram tanto que só entre janeiro e março agora já foram registrados mais infectados do que o ano passado inteiro. E isso tem a ver também com a baixa procura pela vacina. Hoje o Ceará iniciou uma campanha de imunização que envolve também as doses contra o sarampo. Uma vacina em cada braço para garantir a imunização contra a influenza e contra o sarampo. Foi assim que começou a Semana da Fátima, agente de saúde do município que logo cedo foi ao posto de saúde para ser uma das primeiras imunizadas da campanha. Tem que tomar, né, porque para nossa prevenção, né, tem que tomar. Todo ano a gente toma. Neste momento, os profissionais da saúde receberão as 2 vacinas desse jeito, no mesmo dia, sarampo e influenza. Ao longo do ano, as pessoas deixaram de procurar os postos de saúde para vacinação, principalmente 2020 e 2021, por causa da pandemia, e as coberturas ficaram muito baixas. Então, a gente precisa retomar, a gente precisa que as pessoas procurem um posto de saúde para se vacinar e se proteger. A vacina da gripe, por enquanto, está disponível apenas para os idosos a partir de 60 anos e trabalhadores da saúde. E a do sarampo só para os profissionais da saúde. O sarampo, a cada 4 anos, se a gente deixa de vacinar, a gente cria bolsões de pessoas suscetíveis. Então, o vírus continua circulando e essas pessoas possivelmente vão adoecer em contato com o vírus. Na segunda fase da campanha, será a vez das crianças entre 6 meses e 4 anos, gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades e deficiências permanentes, povos indígenas, professores, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, profissionais portuários, membros das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas. No ano passado, a cobertura vacinal da influenza e do sarampo ficou bem abaixo do ideal, o que é muito preocupante para a Secretaria de Saúde de Fortaleza e torna ainda mais necessário atingir a meta nesta campanha. Neste ano, a vacina contra a influenza inclui proteção contra a nova cepa, a H3N2 da influenza A, além de atuar contra os vírus influenza B e influenza A com a cepa H1N1. A vacina desse ano, ela já tem a cepa DAV, né, que foi o que acometeu muitas pessoas no final de 2021. Então, nós temos aí a mudança da cepa, uma vacina trivalente, né, com 2 componentes da influenza A e 1 da influenza B, e a vacina contra o sarampo. E março registrou aumento na procura pela 3ª dose da vacina contra a Covid-19 aqui em Fortaleza. Tudo tem a ver com a exigência do reforço no passaporte vacinal para entrar em qualquer ambiente fechado aqui na nossa cidade, né, Ricardo? Acho que isso, Bianca. Isso fica muito claro quando a gente acessa os números de vacinados aqui no mês de março, que apresentou o maior índice entre os 3 primeiros meses do ano. Só agora no mês de março foram 250.323 aplicações.
Em fevereiro foram 201.477 e em janeiro 170.357, totalizando 622.255 doses da vacina nos 3 primeiros meses do ano. No total, desde o início da vacinação da terceira dose, mais de 1.123.556 fortalezenses já tomaram a terceira dose aqui em Fortaleza. É a conscientização empurrada pela exigência do passaporte vacinal, que só vale agora com as 3 doses na carteirinha. Bianca e Alexandre. Obrigado, Ricardo. A diretora de uma escola de Sobral, na região norte do estado, foi indiciada por racismo. Segundo as investigações da Polícia Civil, ela humilhava alunos negros dentro da instituição. As informações com Jonas Deisson, do portal Sobral Online. A Polícia Civil do Estado do Ceará concluiu as investigações relacionadas ao inquérito policial que apurava caso de racismo cometido por uma diretora aqui em Sobral. A diretora foi indiciada pelos crimes de racismo e constrangimento ilegal praticado contra alunos dentro da escola. As investigações foram desenvolvidas pela Delegacia Municipal de Sobral e concluíram que a diretora praticou os crimes de racismo e constrangimento ilegal contra alunos da escola entre os anos de 2013 e 2021. O inquérito policial foi instaurado no ano passado para investigar o caso, após as vítimas se apresentarem na delegacia e registrarem formalmente as ocorrências. Ao longo das investigações, a Polícia Civil ouviu os depoimentos de testemunhas, além da suspeita e das 6 vítimas. Com o depoimento e as coletas das informações, os investigadores constataram a veracidade das denúncias recebidas. Ana Emília Dias Pinheiro, então diretora da escola, utilizava da sua posição para humilhar as vítimas, usando em seus ataques elementos como raça, cor, tipo de cabelo, vestimenta e orientação sexual. O inquérito policial foi finalizado e apresentado ao Ministério Público. De Sobral, na região norte do estado do Ceará, Jonas Deisson para o Jornal da Cidade. Vamos agora de esporte. As finais do estadual não vão mais ocorrer nos dias 10 e 23 deste mês, como divulgou na semana passada a Federação Cearense de Futebol. E segundo o presidente Mauro Carmélio, não há nem previsão de novas datas. Mauro disse que a CBF está estudando o calendário. Até maio, os fins de semana, não só do Fortaleza, que disputa o título do Cearense com o Caucaia, mas também do Ceará, estão reservados para partidas da Série A e da Copa do Brasil. E no meio da semana, ocorrem os jogos da Libertadores e da Sul-Americana. E falando de decisão, o Fortaleza amanheceu hoje bicampeão nordestino. E claro, esse será o assunto principal do Camisa 8 de logo mais. O programa começa ao vivo às 8h15 no canal do GC+, no YouTube. Mas antes disso, o Carlos Henrique Costa, um dos integrantes desse timaço de comentaristas, sempre aparece aqui no JC para antecipar um pouco desse bate-papo com a gente. Boa noite, Carlos. Tudo bem, Alexandre? Abraço para você e para todos que nos acompanham. Bicampeão invicto da Copa do Nordeste. Mas, além disso, a gente vai falar também no Camisa 8 de hoje da estreia do técnico Dorival Júnior pelo Ceará amanhã. Dorival vai estrear na Copa Sul-Americana às 7h15 da noite, na Arena Castelão, contra o Independiente de Avejaneta. A torcida está numa expectativa muito grande para este primeiro jogo sob o comando do treinador. Por falar no adversário, o Independiente, o time argentino, desembarcou hoje na capital cearense em um voo fretado da Força Aérea da Argentina. Além disso, meus amigos, claro, como o Alexandre falou, a gente vai repercutir o jogo de ontem. Fortaleza foi o campeão da Copa do Nordeste em cima do Sport, com direito a uma linda festa da torcida. Foi de arrepiar, eu estive lá na Arena Castelão e pude conferir de perto. A partida teve direito a chuva e apagão no meio do jogo, mas nada que tirasse o brilho e a alegria desse jogo muito importante. É o que você vai ver na reportagem de agora. Lembrando que às 8h15 da noite tem Camisa 8 no GC+, QR Code aqui do lado. Vamos ver a matéria. A festa começou nas arquibancadas. 60 mil torcedores estiveram na Arena Castelão. A arte da torcida começou quando as equipes entraram em campo. Ainda no primeiro tempo, Moisés foi derrubado na área e Marielson Alves da Silva marcou pênalti. Iago Pikachu bate e abre o placar. 1-0 para o Leão. Ainda na etapa inicial, Luciano Juba tentou diminuir,
Mas o goleiro Max Wallef fez mais uma grande defesa. No intervalo, o cantor Xande Avião fez um show no gramado da arena. O torcedor tricolor vibrou. Na segunda etapa, o Sport cresceu no jogo. E aos 23 minutos, Sander foi derrubado em dividida com Marcelo Benevenuto. O árbitro marcou pênalti e foi chamado pelo VAR. Marielson Alves anulou a marcação e continuou a partida. Da metade para o fim, o Robson, que mal tinha entrado em campo, foi expulso. Aos 44 minutos, a luz caiu na Arena Castelão e a torcida fez a festa, já que a partida estava paralisada. Nos acréscimos, confusão fora de campo. Mesmo assim, o jogo continuou, até que o fim foi anunciado e o Fortaleza levantou a orelhuda pela segunda vez. A comemoração foi muito bonita. Agora o próximo passo é pensar no futuro. Aliás, esse futuro já acontece na quinta-feira contra o Colo-Colo. É a estreia do Leão na Taça Libertadores. Temos o primeiro o recuperar os jogadores, recuperação é muito importante e a partir de aí o fazer o melhor o planejamento para a primeira partida desta fase de grupo de Libertadores. E o comentário do Gomes Farias de hoje não poderia ter outro mote, né? Senão a conquista do Fortaleza. Fala aí, Farias. Alô, boa noite. Fortaleza é o dono do Nordeste. Brilhantemente conquistou o bicampeonato desta região do Brasil. Pode ser que agora, negada lá do Sudeste, do Sul, entendam que o Brasil não é só até na Bahia ou até Pernambuco, não, é até o Ceará também e vai para frente. Nordeste é assim. Então, o Fortaleza é brilhantemente o campeão do Nordeste. Nosso contato de hoje não poderia ser outro, senão de parabéns. Primeiro, ao comando técnico. Esse Vojvoda da Argentina chegou aqui e bombou, como se diz. Ganhou tudo. Eu não sei se cumprimente primeiro a diretoria pelo trabalho excepcional que o Marcelo Paes e seus companheiros fizeram à frente do Tricolor de Aço. Eu não sei se cumprimento primeiro os jogadores que deram tudo de si, uma raça impressionante, entraram com coração, fibra, raça e, se necessário, até sangue, eles derramariam para conquistar o troféu máximo da Copa do Nordeste. Mas um capítulo à parte que eu gostaria de ressaltar foi o show da torcida no Fortaleza. Eu ouvi um narrador dizer que nunca viu aquilo no mundo. É um negócio impressionante. Destarte, cabe-nos o dever de cumprimentar a toda a família tricolor, que unida pode comemorar que o Leão é realmente o dono do Nordeste. Daqui a pouco você vai conhecer os criminosos cearenses que estão na lista vermelha da Interpol. E vamos saber como foi a primeira segunda-feira de trabalho de Isolda Sela, agora governadora do Ceará.
Feira de trabalho de Isolda Sela, a nova governadora do Ceará. Ela se reuniu com os secretários para definir o andamento da gestão até dezembro. No primeiro dia útil como governadora do Ceará, Isolda Sela teve compromissos logo pela manhã com os secretários do Estado no Palácio da Abolição. Nesse primeiro momento, a governadora Isolda Sela reuniu os secretários para fazer os alinhamentos de trabalho para os próximos meses. Ainda de acordo com a governadora, não haverá mudanças nas pastas, pelo menos a princípio. Mudanças só se forem realmente necessárias, né? Por alguma situação que aconteça, mas em princípio não. Seguimos com as equipes e, na verdade, empenhados, né, no trabalho. Nós temos uma agenda vigorosa, né, em todas as áreas, grandes desafios. Entre as mudanças necessárias está a substituição de Socorro França, que deixou o cargo de titular da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. Foi uma exoneração a pedido, né, para interesses, para que ela esteja aí com a condição e apta para alguma missão, mas na sequência nós teremos essa definição. Isolda Sela é um dos nomes cotados pelo PDT para concorrer ao cargo de governadora nas eleições de outubro. Sobre sua possível candidatura, Isolda não deu certezas, apenas comentou sobre os desafios da gestão com a saída de Camilo Santana para concorrer para a vaga de senador do Ceará. Considero muito importante, em toda essa minha experiência na gestão pública, desses anos como vice-governadora, inclusive, que nós possamos garantir o máximo possível, né, assim, a isenção do trabalho e do ritmo do governo de interferências prematuras. Isolda enfatizou ainda a continuidade do trabalho no enfrentamento à Covid-19. Nós temos os números favoráveis, redução de casos e, né, tem uma condição favorável a isso, mas as definições, as decisões, elas são feitas sempre com muito cuidado, com muita prudência. Estreou hoje na Rádio Jovem Pan News FM Fortaleza e na internet o programa Conexões com Ricardo Bezerra. A nova aposta multiplataforma do Grupo Cidade de Comunicação também vai chegar à TV e sempre com entrevistas de nomes que fazem a diferença no mundo dos negócios. O pontapé inicial foi dado no rádio com transmissão pela Jovem Pan News e pelo canal do GC+, no YouTube, entre 4 e 5 da tarde. Uma hora de conversa leve que passou rápido. O intuito do nosso programa tá acontecendo, que é mostrar com emoção, mostrar a realidade sem cortes de como é a vida de um determinado empreendedor, de uma grande figura do nosso mercado, da nossa sociedade, como é o Beto Studat, que foi o nosso primeiro, e ele falando de coração como é que ele venceu os desafios, ele superou as adversidades da vida. Foi apenas uma amostra das novidades que o apresentador Ricardo Bezerra promete trazer na versão exclusiva que vai ao ar aos domingos na TV Cidade Fortaleza, às 8h30 da manhã. A estreia já é no próximo dia 10. O Conexões traz um panorama do mercado imobiliário com foco na capital e região metropolitana. Mas esse é apenas um nicho do programa que vai abordar também outros segmentos. Como bem diz o nome, o objetivo é conectar referências do mundo dos negócios e trazer histórias de sucesso do empreendedorismo do Estado. O programa ele é eclético, ele não é mais só de imóveis, mas eu tenho cara de mercado imobiliário, não dá para me desfazer disso, até porque é o meu negócio. E a gente, nesses 32 anos, fez muitas conexões e vai trazer nomes de todos os segmentos da economia para contarem um pouquinho da sua história. No primeiro programa, o entrevistado foi um dos mais consagrados empresários do Estado, Beto Studat, que contou detalhes de sua trajetória de mais de 50 anos de empreendedorismo no Ceará. O empresário faz questão de confirmar: o Conexões é mais uma marca de sucesso no Estado. Eu acho que foi uma grande tacada que a TV Cidade deu. Uma pessoa como o Ricardo Bezerra, que é um dos homens mais respeitados do mercado imobiliário. A TV cresce com o Ricardo Bezerra, como ele cresce também, porque a TV Cidade já tem seu status já de família de muitos anos.
Então a minha avaliação é extremamente positiva. Uma mulher grávida foi assassinada pelo ex-companheiro em Assaré, na região do Cariri. O cunhado dela também foi baleado e morto. E o atual marido está internado em estado grave. Mais informações ao vivo com a Manuela Braga. Manuela, boa noite. Suspeito de cometer essa série de crimes já está preso? Boa noite, Alexandre. Não, ele ainda não está preso e, segundo a polícia, ele fugiu para o município de Nova Olinda. Está sendo procurado. A Jussara, ela estava junto com o marido e com o cunhado, ela é identificada como Stephanie Maria de Jesus, ela estava com o marido e com o cunhado na frente da porta de casa quando o suspeito, o ex-marido dela, chegou em um veículo, parou na frente e passou a atirar contra todos eles. A Jussara, que estava grávida, acabou morrendo na hora, o cunhado também, e o marido estava em estado grave. O fato é que a polícia agora está em busca, do marido dela, ele que já estava separado dela há pelo menos 6 meses e mesmo assim não aceitava o fim do relacionamento e, segundo a investigação, seria esse o principal motivo pelo qual ele cometeu aí esse duplo assassinato e essa tentativa de homicídio. Alexandre? Obrigado, Manuela. Em instantes, você vai conhecer os criminosos cearenses que estão na lista vermelha da Interpol. E ainda, alunas de escola pública de Fortaleza denunciam professor por assédio. Assédio em escolas foi denunciado por alunas. Desta vez, as vítimas são de uma escola estadual do bairro Bom Jardim, aqui em Fortaleza. Segundo as alunas, a importunação sexual ocorria por mensagens de texto e presencialmente. Os alunos da Escola Estadual Dona Júlia Alves Pessoa fizeram uma manifestação e com vários cartazes pediram providências em relação às denúncias de assédio sexual nas salas de aula. Pelo menos 6 alunas afirmam terem sido vítimas. Estava lá tendo aula, né? Nesse dia estava tendo até o jogo da Discord e tal. Aí ele veio, tal, tô mal, me dá um abraço, né, e tal. E, tipo, ali no calor do momento, eu nem levei pro coração, né, assim, não pensei
tipo, fosse nada. Aí eu abracei assim ele de lado e tal, e ele, ai, me abraça mais forte, oxe. Aí eu peguei e saí de perto, né? Um boletim de ocorrência já foi feito. Por mensagem de texto, essa aluna afirma que, mesmo estando grávida, não foi poupada das investidas. A direção da escola nos informou que, desde quando surgiram as primeiras denúncias, o professor foi afastado, ainda na semana passada. O diretor afirmou ainda que já estão procurando um professor substituto. Outro caso de importunação sexual que está sendo investigado é de uma ex-aluna da Universidade Estadual do Ceará. 5 anos depois de ter terminado o curso, ela ainda é importunada pelo ex-professor com mensagens de teor sexual. Em nota, a UES diz que até a data de hoje não há registro de denúncia envolvendo o professor e que o registro formal é necessário para que a universidade possa fazer uma apuração imediata dos fatos e tomar as providências cabíveis. Importunação sexual é um crime previsto no nosso Código Penal desde 2018 e consubstancia-se quando alguém importuna outra pessoa praticando algum ato libidinoso contra a sua vontade. Muitas vezes acontece dentro de coletivos ou até mesmo no meio da rua, e é importante que se diga que é um crime punido com pena de 1 a 5 anos de prisão, que a vítima deve procurar a delegacia de polícia o quanto antes. Criminosos cearenses agora integram a lista vermelha da Interpol. Eric Machado Santos, Renato Oliveira Mota e Maria Jussara da Conceição Ferreira dos Santos são acusados de participar das mortes dos líderes da maior facção criminosa do país, GG do Mangue e Paca. Eric Machado é apontado como líder da facção na área da Baixada Santista. O Neguinho Rick chegou a ser julgado e condenado. A ordem para assassinar as vítimas partiu de dentro da facção a qual pertenciam. Foi apurado que a dupla vinha lavando dinheiro do tráfico no Ceará e levando uma vida de luxo. Agora vamos conferir o momento Fê Comércio da semana. O comércio está na história, na veia e na tradição familiar de cada cearense. É o sonho, a missão e a entrega de cada empreendedor. Conheça os irmãos comerciantes que fizeram uma história no comércio. A Irmãos Feitosa nasceu em 1999. Eu e meu irmão, Geraldo Feitosa, trabalhávamos em uma empresa local, uma concessionária de veículos. E aí veio o sonho, né, de ter o nosso próprio negócio. Iniciamos no shopping do automóvel, com a qualidade do produto que a gente tem, com o nosso conhecimento. E aí começou a Irmãos Feitosa a crescer. Em 2012 surgiu a nossa filha, que é a nossa filial. É a primeira revenda de veículos de seminovos no bairro de Messejana. O sucesso da Irmãos Feitosa eu atribuo primeiro a Deus, segundo a determinação, trabalho, ao nosso time de colaboradores. As novidades da Irmãos Feitosa hoje no mercado online é que nós estamos investindo a cada dia mais em mídias sociais. No nosso site, nós temos vendedores online em toda a hora do dia, inclusive da noite. O comércio para mim foi uma descoberta. Eu era muito novinha e eu não sabia o que era negociar. Então eu me descobri gostando de vender. Eu amo o que eu faço. Eu amo vender, eu amo negociar, eu amo comercializar. Onde tem um empresário do comércio de bens, serviços e turismo, tem o Sistema Fé Comércio, representando o comércio e transformando vidas. O JC desta segunda-feira termina aqui. Para continuar bem informado, acesse o nosso portal de notícias, o gcmais.com.br. Agora você assiste às notícias do Brasil e do mundo do Jornal da Record. E na sequência, mais um episódio especial da novela Reis. Boa noite para você e até amanhã, nesse mesmo horário. A gente lembra que amanhã, às 6h30, tem Balanço Geral Manhã com o Miguel Anderson Costa e com a Luciana Ribeiro, que está de volta das férias, gravidíssima. Para você, uma excelente semana. A gente vai continuar ao longo dessa semana aqui trazendo as principais notícias do nosso estado, sempre quentinhas. Eu e Alexandre Medeiros contamos com a sua participação todos os dias. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.